Ouviremos agora, por 15 minutos, o vereador Robertinho Ierck. Boa noite a todos. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer aos vereadores Deia, professor Giovanni, por ter lembrado de algumas leis que eu já produzi aqui nessa casa, né? Em especial, gostaria de agradecer à vereadora Deia por ter lembrado da ciclovia dos ciclistas. Bom, eu acho que o maior respeito que um ciclista merece é que se cumpra a lei, pelo menos a lei do município, né? Existe uma lei já votada, de 2014, que autoriza a implantação de ciclovias no município de Mairinque. Essa lei foi aprovada nessa casa, já está em vigor. Na justificativa, a gente coloca um estudo das avenidas da cidade que tem maior potencial para ciclovia. A gente sabe que o governo petista da cidade de São Paulo tem ciclovia como uma das maiores pautas de publicidade do seu governo. A gente sabe que eles estão pondo ciclovia em todos os lugares. Eu acho isso bastante interessante. Bom, nossa cidade tem a lei, mas não tem a ciclovia. As avenidas sugeridas são Elias Sodré, Lamartine Navarro, José Maria Whittaker, Alberto Cocosa, Brasil, Japão, Mitsuki, Antônio dos Santos, Mário Covas, Ailton Senna, Avenida 27 de Outubro, Francisco de Paula Mairinque, João Guedes do Nascimento, Américo Ferreira, Joel Lane, Pedro Manuel, João Bueno, Avenida Chile, Paulo Azine, Rua Messias Antônio Rosa, Tadashi Tamaki, Estrada Milton Cardoso Leite. Esse aqui, em especial, é a estrada que liga o Vitória ao Jardim Cruzeiro. Essa pessoa que mora no Vitória e trabalha em São Roque já poderia estar andando numa ciclovia se essa lei minha tivesse sido implantada. Eu acho que a dificuldade talvez seja em arrumar tinta, porque a ciclovia nada mais é do que uma faixa pintada em cima do próprio asfalto que já existe. Então, eu acho que, inclusive, as empresas que produzem a tinta, acho que teriam um grande prazer em doar essas tintas e acho que não seria tão difícil, pelo menos alguns quilômetros de ciclovia em Mairinque. Essa Milton Cardoso Leite é a que liga o Vitória ao Jardim Cruzeiro. Ana de Moraes, Avenida Reneville, Miguel Ferreira Manão, Roberto Xavier, Duval Luiz de Oliveira, Iraci Xavier e Augusto Rolim. Essas são as avenidas e ruas sugeridas para a ciclovia. Bom, isso é o que eu tenho a dizer a respeito de ciclista, tá? A gente tem mesmo preocupação, a gente sabe que a necessidade é grande, a gente vê que muitos deles usam a bicicleta como transporte, mas eu acho que o maior respeito mesmo que teremos que ter com esse ciclista é respeitar as leis. Não somente as leis de trânsito, mas como as leis votadas nesta própria casa. Né? Temos leis aqui da ciclovia, está aqui aprovada, é lei número 3.160/2014. Autoriza a implantação de ciclovia para o ciclismo esportivo, para o lazer e transporte, dentre outras compatíveis com sua utilização. A lei está aqui, criada, e depende apenas de uma boa vontade, eu acho, meu entender. Bom, uma segunda lei que foi falada foi a lei da isenção de IPTU, de alguns impostos, para as doenças graves. As doenças graves foram elencadas por um médico, que foi vereador dessa casa, tá? Dr. Sérgio Ribeiro. E são elas: AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, contaminação por radiação, doença de Papagé e estados avançados, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondilartrose anquilosante, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, paralisia irreversível, incapacitante, tuberculose ativa ou complicada. Bom, o que eu fiz foi apenas acrescentar nessa lei
os deficientes, tá? Que não estão aqui representados nessa lista que eu li. E os deficientes, eles são regidos por uma lei federal. Então, quem diz que se a pessoa é deficiente ou não é o que está escrito nessa lei, certo? Agora, eu coloco sim como que eu expresso um empecilho para que nem todos tenham direito a essa lei. Realmente, quem tem dinheiro e quem pode pagar os impostos não vai precisar dessa lei. Então, qual foi a barreira que eu coloquei? Foi a do LOAS. Porque quem tem o LOAS para deficiente terá direito. Quem não tem o LOAS não terá direito. E para ele ter o LOAS, tem algumas exigências do governo federal. E não implica em salário, em 1, 2 ou 3 salários mínimos, porque a Constituição de 88 proíbe a vinculação do salário mínimo a qualquer tipo de barreira. A pessoa, do mesmo jeito que não pode falar que ganha 10 salários mínimos, ela também não pode ser restringida por alguma lei em salários mínimos. Então, a gente não pode dizer que uma pessoa que ganhe 3 salários mínimos vai ter direito, ou que ganhe 2, ou que ganhe 1. A gente não pode usar o salário mínimo como limitante, nem de salários e nem de leis. Então, o salário mínimo não é possível usar, e essa lei, então, está defasada. Isso não é uma coisa que eu estou colocando aqui, tá? Isso está na Constituição de 88. O salário mínimo não pode ser vinculado como espécie em dinheiro ou, por exemplo, o engenheiro ganha 10 salários mínimos. Isso não pode haver mais. Não pode limitar. O salário mínimo não pode limitar nem no teto e nem no mínimo nada que esteja ligado a imposto ou salário, coisas desse tipo. Então, eu coloco o LOAS como referência. E o LOAS diz que a renda familiar não pode ser maior do que 1/3 do salário. Então, isso é uma lei federal. Não vou entrar em discussão se é uma lei constitucional ou não. Ela está em uso no momento, né? 1/3 do salário mínimo é o motivo para que se uma pessoa tenha ou não tenha o LOAS. Essa restrição também é dada para o cadastro único, para quem ganha Bolsa Família. E é isso que está na lei. O que está restringindo uma pessoa de ser contemplada ou não pela deficiência é ela ter um cadastro único na prefeitura, que isso é uma lei federal, que vai dizer se ela tem direito ou se ela tem o LOAS como deficiente, né? Então, na verdade, eu estou usando aqui uma lei federal para... Eu peço uma parte, vereador. Assim que possível. Então, eu simplesmente coloquei na lei que já existe os deficientes, né? Quando a vereadora diz que isso pode dar problema com a arrecadação, veja bem, quem tem na família uma renda de 1/4 do salário mínimo, que é o LOAS, de 1/4, quem tem uma renda de 1/4 do salário mínimo dentro da família, essa pessoa não contribui em nada com o imposto, a não ser os impostos que você vê embutidos nos alimentos que ela paga, né? Uma pessoa que ganha menos que um salário mínimo, o que ela vai contribuir com o imposto? Para ela ter o LOAS, ela já não tem nem casa própria, então nem IPTU ela paga. Então, eu acho que não vai fazer diferença nenhuma para a arrecadação do imposto essa pessoa ter o benefício de não pagar o IPTU, porque eu estou falando do titular da casa, tá? Porque ele tem que ser dono do imóvel. Para ganhar essa isenção, ele tem que ser dono do imóvel. A maior parte das pessoas que tem o LOAS não tem nem imóvel. Então, não está afetando a arrecadação do imposto isso aqui, né? Então, eu só gostaria de explicar que se não foi lido direito a lei aqui, ela põe como barreira não 3 salários mínimos, mas sim a pessoa ter ou não ter um benefício ou um cadastro único da prefeitura. Bom, voltando ao INSS,
Bom, um pouco antes eu gostaria de falar também da cultura. Como o vereador Quioche falou, essas doações, esses projetos nunca vêm escrito nos editais que é necessário existir na cidade um conselho e ainda mais deliberativo. Então, eu acho que não é desculpa eu gostaria que trouxesse o edital mesmo e falasse que é necessário ter um conselho consultivo ou deliberativo numa cidade para que verbas venham para cá. Mas, pensando na cultura ainda, eu estou com um projeto aqui que faz 1 ano que ele foi vetado nessa casa, né? A gente acolheu o veto porque o prefeito falou que era um bom projeto, só que a iniciativa não era de vereador e ele mesmo ia colocar esse projeto. É um projeto de incentivo à cultura, é o link, Lei de Incentivo à Cultura. Essa é uma lei que eu também coloquei, foi vetada, só que passado 1 ano, eu vou novamente colocar essa lei, porque eu acho que é de extrema importância para a cultura esses incentivos, que são descontos no imposto sobre circulação de mercadorias, são impostos municipais, são impostos sobre IPTU, né? Eu acho que é um grande incentivo para a cultura, o comércio poder incentivar as artes, por exemplo, shows, teatro, pintura, o que quer que seja, através de isenção no IPTU. Eu acho que isso é de mérito, é uma maneira da prefeitura realmente apoiar a cultura. Então, essa lei eu vou estar colocando novamente por inércia do prefeito, né? Ele diz no veto que a lei é muito boa e que não é de minha competência colocar essa lei. Mas ele mesmo não colocou a lei. Já faz 1 ano que ela está aqui. Então, essa lei será colocada novamente na casa para apreciação dos vereadores que realmente gostam da cultura. Vamos ver se realmente é importante para a cultura essa lei ou não. Ela pode ela pode ser aprovada e nem ser colocada nesta gestão, nesses 4 anos do prefeito. Porque, como falta pouco para acabar, e a gente não sabe quem vai ser o próximo prefeito, então talvez isso fique para o próximo prefeito, se gostar da cultura, porque a gente vai colocar aqui que caberá, por exemplo, um decreto regulando esta lei para que ela seja encaixada no PPA de 2017, ou seja, para o próximo prefeito. Não tem problema nenhum. Vamos ver, então, quem que vai estar apoiando ou não a cultura de fato. Bom, entrando na parte do INSS, eu gostaria de ler uns textos aqui, que veio do INSS. Lá atrás, quando da formação das ideias para o PEX, o Plano de Expansão. Então, isso aqui é uma carta a todos os prefeitos de todas as cidades do Brasil. Expansão da rede de atendimento do INSS. Carta aos líderes do desenvolvimento local. Senhores prefeitos e senhoras prefeitas. Será importante para o exercício da liderança no desenvolvimento local. E a nossa Previdência Social exerce um grande papel nesse sentido. Além de ser instrumento de distribuição de renda, representa um estímulo ao crescimento econômico e à movimentação dos setores produtivos dos municípios, em especial os pequenos negócios. Basta dizer que, em 2008, foram pagos mais de 200 bilhões a aposentados, pensionistas e demais beneficiários do sistema. Certamente isso faz a diferença. Agora, estamos avançando no processo de melhoria do atendimento, com a expansão da rede de agências em todas as regiões do Brasil. A Previdência Social estará nas cidades com mais de 20 mil habitantes, evitando grandes deslocamentos dos nossos segurados. Todas as informações necessárias para que possamos, em breve, inaugurar a agência do INSS em seu município, está nessa publicação. Vamos precisar muito da sua liderança e parceria institucional. Conto com seu apoio. José Pimentel, ministro da Previdência Social. Isso aqui é uma carta aberta a todos os prefeitos, mostrando que existe o interesse
do governo federal em que haja agência em todas as cidades com mais de 1.000 habitantes. Então, não tem sentido eu perguntar para eles se eles realmente querem vir para cá. Porque já é federal, é um programa federal. Não é um programa da gerência de Sorocaba. A gerência de Sorocaba é a nossa gerência, faz parte da chefia de nossas agências todas aqui ao redor de Sorocaba. Mairinque está incluído. Mas isso aqui é um plano federal. Então, existe a querência deles terem uma agência aqui em Mairinque. Continuando, aqui é mais um outro texto. Isso aqui é da... Tá. Isso aqui é da... Só mais um minuto para finalizar. Bom, eu continuo na semana que vem, porque tem muita coisa que isso aqui vai ficar, faz parte da história dessa agência em Mairinque. Uns vão ficar na história, outros vão ficar na história, mas de uma forma mal vista, porque existem aqueles que têm a vontade e existem aqueles que não têm a vontade de trazer. Os motivos, cada um se explique, mas eu tenho certeza que a história não deixa em branco esse tipo de acontecimento. Quem quiser ficar na história da nossa cidade, em prol do INSS, em prol do povo, eu acho que está com a faca e com o queijo na mão para a agência estar aqui. Quem não quer, que se explique depois com a população. Eu agradeço e semana que vem eu torno a comentar, porque tem muita coisa para falar ainda do INSS aqui. Obrigado a todos.